Olá pessoal, vamos continuar nosso trabalho? Hoje o tema é um tema talvez dos mais espinhosos que temos aqui de todos os vídeos que eu fiz, porque a gente vai falar de doença e morte. Não especificamente da doença causada pelo coronavírus, né, que é essa pandemia que até inclusive me influenciou a fazer a quarentena sistêmica, esse trabalho de autoconhecimento, meditação, autoinvestigação que você está fazendo comigo, mas também não vamos falar das mortes, né, devido ao coronavírus. A gente vai falar de mortes e doenças relacionadas aos nossos padrões de comportamento. Então, se você olhar os vídeos anteriores, nós falamos de muitas coisas onde nós acabamos sendo afetados, né, em áreas da vida por padrões de comportamento, por emoções que às vezes a gente nem sabia, por questões herdadas da nossa família, por traumas inconscientes que a gente ainda carrega e se defende. Então falamos de família, falamos de dinheiro, falamos de trabalho, falamos do isolamento, do aprisionamento e outros temas. E o objetivo desses temas é que a gente pudesse separar algumas áreas da vida para que pudesse olhar como é que a gente age diante de determinadas situações. E doença e morte é um tema assim muito profundo. Na sabedoria oriental, principalmente, a gente olha a doença e a morte como um processo natural da vida e aprende a lidar com essa morte, né, e com essas doenças de um jeito talvez menos traumático do que no mundo ocidental. O mundo oriental, de certa forma, ele tem uma relação maior com os ciclos da vida, ele é, vamos dizer, mais yin, né, mais feminino, ele tem uma orientação mais coletiva e talvez por isso a filosofia, a forma de observar as coisas da vida também tem esse lugar mais feminino, que acolhe os diversos ciclos da vida. A morte é um ciclo da vida, assim como o nascimento é outro ciclo da vida, faz parte, né, na verdade, do mesmo ciclo, mas são momentos diferentes. E no nosso mundo ocidental a gente aprendeu muito a olhar pelo lado mais individual do sucesso, da conquista, da sobrevivência, né? Então a gente acaba acreditando que aquilo que morre é ruim. A gente acaba olhando as perdas, os fracassos, as separações, as dores como algo pesado, algo ruim, algo que demonstra um não merecimento, né? Então a gente errou e por isso aconteceu, né? Tem um certo fatalismo também nesse olhar ocidental. O olhar ocidental e oriental, ambos são muito bons, né? Porque o olhar ocidental ele tem esse lugar também de nos incentivar a conquistar nossas coisas, olhar para os nossos objetivos, a perceber a importância de estar bem consigo mesmo, e já esse outro olhar oriental, ele já vai pelo lado mais coletivo, do bem da coletividade, né? Para que todos estejam bem, para que as relações estejam fluídas. Então, os dois lados se completam. O que está doente na minha vida? Não só fisicamente, às vezes fisicamente, porque você olha, você está mal fisicamente, você está muito gordo, você está, né, com diabetes alta, você está com colesterol, você está com pressão alta, você está com um monte de questões, doenças realmente físicas que nunca foram olhadas devidamente e seu padrão de comportamento, de alimentação, de cuidado da saúde, ele não é tão bom. Então é uma forma de olhar. Mas também você pode olhar o que está doente no sentido financeiro, o bolso está doente, no sentido de relações afetivas, amizades, relação com a família, né? O que está doente na minha vida? Né? Relação com a espiritualidade, que mais podemos olhar? A gente pode também olhar a nossa relação com o nosso trabalho, né? Com o nosso sentido de vida, e outras questões. Então, essas perguntas podem te ajudar a observar que você é o principal ator diante desse cenário e você tem a possibilidade de mudar os hábitos, os padrões, né, a forma de proceder e, claro, o resultado das coisas que estão acontecendo, desde que você olhe o sentido mais profundo. Por que que eu estou me movendo de tal jeito que acaba resultando num prejuízo, acaba resultando num conflito, acaba resultando numa doença, em qualquer aspecto que a gente esteja falando de doença. Feita essa pergunta, aí você vai anotar, eu tenho orientado todos que fazem
a nossa quarentena sistêmica, é escrever seus insights, suas percepções, etc. Porque depois disso você vai se perguntar o que eu estou excluindo nessa área. Então vamos dar um exemplo. Se eu estou doente do bolso, pode ser que eu perceba que recorrentemente na minha vida o meu descontrole de compras e o não saber lidar com o que eu ganho me faz entrar sempre em dívidas. Então, o que eu estou excluindo nesse caso? Eu estou excluindo o controle. Quando eu percebo que eu estou excluindo o controle, eu começo a dar a responsabilidade das coisas que ocorrem na minha vida para mim. Né? Então eu deixo de dizer que é o destino, eu deixo de dizer que é o coronavírus, eu deixo de dizer que foi o governo X ou Y que me levou ao fracasso e a gente assume as consequências dos nossos atos. Então eu estou excluindo o controle. Por que eu estou excluindo o controle? O que ele me pega? Que sentimento me pega? Quando você perceber, por exemplo, que o controle era uma coisa muito mal lidada na sua infância, muito mal lidada, por exemplo, nas gerações familiares, na relação do seu pai com a sua mãe, né, que o controle ou ele foi muito aberto, ou ele foi muito punitivo, muito rígido, muito doloroso, através de castigos. Enfim, você começa a perceber o porquê você é assim em relação à sua família. Você acaba descobrindo que você está repetindo o hábito de parte da sua família, né? Você está identificado, dizemos na constelação, seja com o pai, com a mãe, com o descontrole que houve na relação afetiva dos seus pais, ou descontrole que houve em gerações passadas da sua família, e aí você pode perceber como que eu vou mudar a partir da inclusão do controle na minha vida. Uma pessoa descontrolada, ela vai ter muita dificuldade de se controlar, porque vai mexer em sentimentos profundos. Quando eu sou uma pessoa descontrolada, na verdade eu estou me defendendo de uma dor. Então o controle, ele é algo que para mim pode parecer muito ditatorial, talvez, uma coisa que vai me provocar muita dor. E o descontrole é uma forma de me dar um alívio. Só que esse padrão, ele está relacionado com algo que ocorreu no passado. Não tem a ver com alguma coisa que está ocorrendo hoje. Quando que o controle foi muito ditatorial na minha vida? É uma boa pergunta, né? Onde eu estou de verdade ferido? Quando que a falta do dinheiro ela me machucou demais? Ou quanto que o controle do dinheiro me machucou demais? E se não foi na minha vida, talvez na vida do meu pai, talvez na vida da minha mãe ou na vida dos meus antepassados. Eu preciso começar a entender qual é o mecanismo que eu estou funcionando para poder querer sair dele. É como se eu vivesse um script de uma peça, um teatro, e eu já não estou mais afim de viver esse script, eu não estou mais afim de fazer essa peça, então eu vou ter que fazer uma outra peça. Eu vou ter que criar um novo script, eu vou ter que sair daquele script que para mim, apesar de doloroso, me dava uma sensação de pertencimento, né? Me dá uma proximidade, eu conheço muito bem essa história e vou ter que criar uma história totalmente diferente, isso vai ser assustador. Por isso que é difícil a gente sair das nossas dores e dos nossos padrões. Mas, de qualquer forma, na constelação a gente entende que algumas coisas na nossa vida, elas têm um limite de prazo, seja uma relação, seja um vício, seja uma questão com família, seja uma questão com propriedades, seja a duração de uma carreira. Eu vejo tudo como cíclico, então a constelação, no meu olhar, ela tem muito esse lugar oriental, né, de ver as coisas mais coletivamente e cíclica, um lugar também feminino. Por isso é importante você ver o que está doente e talvez o que já esteja morrendo na minha vida. Será que uma relação já não tem mais sentido? Ouvi dizer, não sei se é verdade porque eu não vi estatística, mas que na China, agora com a quarentena sendo liberada, muitos casais começaram a se separar. Por quê? Porque a partir do confinamento, aí a pessoa realmente consegue olhar um para o outro e tentar, talvez, né, estabelecer um novo convívio, um novo contato, não consegue e percebe que a relação acabou. Então muitas relações podem acabar sim, mas outras podem se reestruturar. Eu também digo
que uma mesma relação, ela tem fases, e às vezes uma fase precisa morrer, e a gente precisa estar de acordo, precisa olhar no olho da pessoa e conseguir fazer um acordo de finalização para um recomeço, quando isso é possível. Então muitas relações podem acabar ou recomeçar de uma nova forma, muitos trabalhos, muitas carreiras podem acabar ou recomeçar de uma outra forma. A relação sua com a família pode acabar sim, porque na constelação familiar não significa que nós, ao fazermos nossos trabalhos internos, vamos viver bem com a nossa família e ficar todo mundo feliz. Isso é tudo uma ideia muito infantilizada, né? Na verdade, a gente vai criar o nosso espaço, vai perceber qual tipo de relação é mais adequada, qual tipo de relação é invasiva e que posso e devo colocar um limite, e a partir disso quem vai ficar mais íntegro sou eu. E às vezes, até através da minha integridade, eu consigo me relacionar melhor com a minha família, sem me abrir tanto para ser machucado, mas ao mesmo tempo sem fugir dela. Isso é uma possibilidade, em alguns casos talvez a gente consiga fazer isso. Então, relação com família, relação afetiva, relação com o dinheiro, né? Então, será que eu posso mudar meus hábitos? Será que eu posso sair de uma mente vinculada com sofrimento, pobreza, escassez, miséria, corrupção, pessoas roubadas e fazer um movimento oposto de me tornar um empreendedor bem-sucedido, que trabalha e que gosta do lucro e que sabe se vender e se sabe valorizar? Se eu não for um empreendedor, será que eu consigo fazer isso nos movimentos de busca de trabalhos, né, na minha empresa, no departamento onde eu trabalho? Eu consigo visualizar algo melhor, maior, eu consigo me colocar como talvez uma pessoa mais valorizada. E por aí vai, talvez a sua relação com o corpo, talvez a sua relação com o tempo, a sua relação com a espiritualidade, enfim, algumas coisas talvez precisam morrer. E nesse momento que a gente está no meio do coronavírus, muitas mortes ocorrendo no mundo todo, o confinamento, a gente mais paradinho, mais quietinho, podendo olhar para nós, é o momento da gente escrever o que precisa morrer na minha vida. Em que área da vida eu posso renascer? Observe então isso, né? Porque sempre para a gente conseguir chegar num lugar novo, a gente precisa deixar o lugar velho. Então, para que algo possa nascer na sua vida, algo precisa morrer. E eu estou dizendo morrer de padrões, então não estou dizendo de quebrar relações, porque às vezes a gente quebra relações, quebra empregos, a gente foge de lugares, mas o hábito continua o mesmo. Então eu estou identificado com os mesmos tipos de padrão. É lógico que eu vou atrair de novo o mesmo tipo de relação anterior, porque eu não fiz essa despedida, eu não deixei morrer aquilo que precisava morrer. Fica aí a dica. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar algumas perguntas para te orientar, para te ajudar nessa busca. E aí, se você tiver dúvida, você manda a sua mensagem, a gente vai respondendo. Para as pessoas que estão seguindo nos grupos de WhatsApp, vamos conversar também, compartilhar. E daqui a pouco a gente vai fazer mais um vídeo com mais um tema, nos encaminhando já mais ou menos para o finalzinho da nossa quarentena, e aí a gente fecha, ok? Então, grande abraço, até o próximo vídeo, até mais.